Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Luciana Porto. Ela é presidenta do Sindicato do Turismo. E aí eu falo presidenta porque eu sou a mulher que hoje está aparecendo a minha camisa linda e feminista, e aí sim, me resguardo o direito da gente fazer adaptações para mostrar que nós, mulheres, estamos sim ocupando espaços de poder e, dentre eles, a presidência de sindicatos que até outro dia desses eram para lugares muito masculinos, mas que não é o caso do Sindicato do Turismo, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. Luciana, seja muito bem-vinda, prazer conversar com você, mulher, presidenta, mãe por adoção como eu, ou seja, esse papo vai ser uma delícia. Isso aí, Carla, é um prazer estar aqui de novo, poder estar falando, né, sobre a nossa categoria, estar trazendo novidades. Sempre é bom a gente colocar o nosso trabalho, o que a gente tem feito, e essa oportunidade que você abre para nós é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, pelo carinho que os sindicatos têm para comigo. E aí vamos começar pelo básico, Luciana. Para quem não conhece, não é da categoria, mas está assistindo o Trabalhador em Foco, qual é o guarda-chuva que vocês protegem enquanto sindicato? Quantos são? Quais são esses trabalhadores que fazem parte da base sindical do sindicato de vocês? Entendi. Então, os nossos trabalhadores são aqueles que trabalham em hotéis, motéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes. É uma gama muito grande, né? Lavanderia, salão de beleza, cabeleireiro, clínicas, diversas clínicas e bares, tudo que envolve relacionado ao turismo faz parte da nossa categoria. Você falou cabeleireiro e clínicas. E aí a gente está falando de clínicas na área de estética, esse segmento. Clínicas na área de estética. Aí faz parte, está debaixo do nosso guarda-chuva. Maravilha. Então, todos os trabalhadores dessas categorias podem recorrer ao sindicato para poder resolver qualquer questão que se sintam prejudicados de alguma forma pelo trabalhador, pelo empresário. Exatamente. Podem vir aqui, tirar qualquer dúvida, nós tiramos qualquer dúvida. Temos funcionários especializados aqui que vão tirar dúvida, vão dar assistência. Muitas das vezes até tentam negociar com o empregador, mas tudo a gente faz de forma bem clara, Carla. Às vezes o associado ou não associado também chegam aqui e falam algumas questões que está acontecendo na empresa. E muitas das vezes a gente já conseguiu resolver muitos desses casos sem nem ao menos ter que ir para a justiça, apenas com uma conversa, uma intermediação. Só que o que nós fazemos? Nós só ligamos para a empresa na frente do trabalhador. Então, quando ele vem aqui e traz essas questões, a gente dá as opções, né? Podemos te encaminhar para os advogados, podemos tentar intermediar, ligar para a empresa, ver o que acontece. Mas se você optar por essa opção de nós ligarmos, é tudo só na sua frente. Nós não fazemos nenhum tipo de ligação, contato com a empresa que não seja na frente do trabalhador. Até porque tem aquele estigma, né, de que alguns têm medo, alguns sindicatos que às vezes... eu acredito que aqui em Petrópolis eu não ouvi nenhum desses casos. Mas às vezes acontece isso, do empregado não se sentir confortável, achar que a empresa, que o sindicato às vezes trabalha em favor do empregador, que não é o nosso caso, e nenhum caso que eu saiba aqui de Petrópolis. É importante a gente falar sobre isso, e hoje é meu dia de gravação, então o telespectador de casa sabe que está assistindo o programa, que foi gravado, que foi editado e entregue para TV Petrópolis para ser veiculado agora nesse período de final de ano e também outros programas no recesso. Mas, especialmente hoje, dia de gravação, eu já conversei com o Vanilton, e já o programa que já foi veiculado, para quem está assistindo a gente de casa, e aí o Vanilton falou muito sobre isso na fala dele, sabe? A importância do trabalhador entender o papel do sindicato, o quanto o sindicato faz pelo trabalhador no seu dia a dia,
porque o sindicato precisa cada vez ter mais força para dar conta de fato, responder, né, pela categoria, para conseguir ter força para negociação. Ou seja, tudo isso é um processo muito importante, né? Exatamente, Carla. E nós vimos com essa intermediação muitos casos realmente serem resolvidos. Igual você falou, força, né? Às vezes o trabalhador ele não tem força de chegar, conversar, pedir os seus direitos. Agora, quando o empregador já recebe uma ligação sabendo que é do sindicato, já muda de figura, é diferente. Porque sabe que nós temos aqui, né, um departamento jurídico, qualquer coisa, o funcionário vai ser encaminhado. E, de fato, na conversa, sempre não precisa ser ríspido, né? Sempre com muita educação. Muitas das vezes a gente já conseguiu vários e vários casos aqui resolver através de uma negociação. E sempre, como eu te falei, com toda a participação do funcionário em todo o processo. Isso é muito interessante, porque na maior parte das vezes o trabalhador não tem nem plena noção dos seus direitos. E ainda, mesmo com todas as reformas que diminuíram os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores têm direitos adquiridos. E esses direitos adquiridos, a maior parte deles, foi por conta de muita luta de gente que estava dentro do sindicato. Exatamente, exatamente. A própria CLT, né, veio da época de Getúlio Vargas, foi muita briga, muita coisa para a gente começar a ter os nossos direitos. E a gente vai continuar, não acabou. A gente levamos paulada, tivemos reformas que só prejudicou, mas a gente ainda tem esperança, né? A luta não acabou, não. Vamos continuar a tentar reverter muitas dessas coisas. Algumas já foram revertidas, né? Como o funcionário antes, quando perdia a ação, que tinha que pagar os honorários de sucumbência, hoje já não está tendo mais. Então, algumas coisas já estão começando a voltar para o lugar. Essa questão especificamente, né, quando o trabalhador perdia a causa, ele ainda tinha que pagar, isso só gerava aquele medo desesperado do trabalhador. Fui lesado, mas se a justiça não pensar desse jeito, eu ainda vou ter que pagar, ou seja, era criar dificuldade para que o trabalhador não pudesse ir em busca de seus direitos já adquiridos. Ou seja, é sempre aquele papo que eu tenho com você de casa, que às vezes você não nem pega junto com a gente, mas que eu lembro e a gente fala tantas vezes. A ponta fraca dessa história é o trabalhador. Por isso que ele precisa se unir, porque muita gente unida consegue ser mais forte até mesmo do que um grande empresário. Eu sempre falo que assim, a gente está muito acostumado a ver as greves dos bancários. Um monte de trabalhador bancário, ponta fraca. Mas eles se unem de tal forma que quando fazem a greve, os banqueiros, o dono do dinheiro, não é aqueles quantas vezes os trabalhadores conseguem, por meio da organização sindical, a maior parte, que sabe tudo do que eles estão pedindo em prol dos trabalhadores. Então, assim, é clichê, mas a união faz a força mesmo e não tem jeito, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente vê, né? Como você até falou, o exemplo dos bancários, eles são ótimos nessa organização para greve e tudo, e a gente vê que consegue muito, muito avanço. Mas cada categoria tem seus pormenores, né? A nossa categoria é difícil também, às vezes, fazer toda essa organização, porque são pequenos bares, pequenas lanchonetes. Para conseguir essa união de todo mundo numa greve, a gente já fala de uma outra realidade. Mas a gente tem muita admiração para quem tem a categoria mais concisa e consegue fazer, né, esse tipo de ação. Mas as ações do Sindicato do Turismo, elas também são efetivas. A gente tem boas coisas para falar de uma avaliação desse ano de 2021 que a gente está vivendo ainda. Uhum. Sim, como eu te falei, aqui, durante a pandemia, que muitas coisas fecharam, o sindicato não fechou as portas, teve aberta todo esse tempo, dando assistência médica, jurídica, tirando todas as dúvidas. Ainda nós estamos ampliando o nosso trabalho, fizemos novamente o estoque do material escolar, em janeiro a gente vai estar distribuindo material escolar,
para quem estuda, tem filhos estudando, acredito, tenho esperança, né, que para o próximo ano as aulas retomem normalmente. A gente está na esperança que essa pandemia realmente está se afastando, está acabando. Que maravilha. E aí, então, a gente teve, ao longo do decorrer do ano de 2021, todo sindicato tem isso, que é o período do dissídio coletivo, que é um momento de negociação. Como é que foi a negociação desse ano para vocês no Sindicato do Turismo? Então, Carla, esse ano, como para as outras categorias também, não foi tão fácil por causa de época de pandemia, o poder econômico estava menor, então a gente viu muita resistência na hora de fazer a negociação. Mas nós conseguimos, o índice do NPC, todo o que eles perderam, nós conseguimos negociar, tivemos uma boa negociação até, onde o que nós fizemos foi dividir. Eles receberam uma parte desse aumento em outubro e vão receber uma outra parte em março. E a nossa categoria, pelo que a gente viu, pesquisou, ficaram até satisfeitas com esse aumento, porque não esperavam, devido às circunstâncias, o momento, não estavam esperando até um aumento, e tiveram um aumento relativamente bom pela época que vivemos, e é isso que o trabalhador também espera, né, dos sindicatos, todo ano ter o seu salário reajustado. E esse ano também, com muita luta, nós conseguimos. Quando a gente fala em luta sindical, né, a gente fala dessa questão que é o dissídio coletivo, que tem a ver com a negociação e tal. E aí, por conta dessas mudanças da legislação, que a gente já falou várias vezes aqui, né, que prejudica diretamente o trabalhador lá na ponta final, uma das coisas que a legislação alterou é que direitos adquiridos precisam ser novamente aprovados, né, e rediscutidos em cada convenção coletiva. Vocês conseguiram manter outros direitos adquiridos pelo sindicato para os trabalhadores da categoria? Nós conseguimos manter o direito que o funcionário tem de ter a homologação aqui pelo sindicato, porque a reforma tirou isso. Quer dizer, aqueles funcionários que têm mais de um ano podem receber na empresa. Isso veio com a reforma. Mas na nossa convenção nós conseguimos manter. Os funcionários que têm acima de um ano são obrigados a vir aqui no sindicato para a gente poder conferir tudo certinho e eles poderem ter, né, os seus direitos ali conferidos e saber que está recebendo tudo certinho. Então, isso foi uma das coisas também que nós conseguimos manter na convenção. Conseguimos manter também, né, a contribuição, porque os associados fazendo a contribuição para o sindicato é onde nós temos fundos econômicos para poder fazer todo esse trabalho que nós já falamos, né? Nós damos assistência médica, nós, a partir de janeiro, vamos começar a distribuir material escolar, não só para o associado, mas para seus dependentes. Nós temos até convido você a conhecer a nossa sede campestre, que é um lugar muito agradável, muito bom, eles gostam. Agora, mudando o tempo, quando aparece um solzinho, o pessoal começa tudo a agendar para ir lá. Agora já está podendo fazer o uso da sede campestre. Já está fazendo, né? Com todos os cuidados. A gente tem lá álcool em gel, tem um mínimo de pessoas, tem todos os cuidados, mas já está podendo fazer uso sim. Nós temos uma piscina maravilhosa. O local é lindo, você está convidada a ir conhecer. Catar minha família e vou, hein? Isso aí. Precisa agendar, normalmente não é assim? Tem que fazer o agendamento no sindicato para utilizar na data correta? Isso, Carla, tem que fazer agendamento, por quê? Porque a piscina precisa ser tratada. A gente usa, tem toda a dinâmica, né? Usa cloro, tudo, e é gasto. E às vezes não vai ninguém, a gente gastou o produto à toa. E também, muitas das vezes, o associado quer usar o sítio para fazer um aniversário, coisa e tal, a gente também fecha o sítio só para ele. Então, em algumas datas fica fechado com eventos. Então, por isso que precisa agendar para saber que aquela data está disponível, mas na maioria das vezes está sempre disponível. Maravilha. Agora, você falou de assistência em saúde e a gente tem que lembrar que a assistência à saúde, ela é um direito de todo cidadão e deveria ser dada de forma plena por meio do SUS.
por meio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está sobrecarregado. E aí, nessa questão da sobrecarga, os sindicatos têm grandes parcerias para poder ajudar o trabalhador, para poder melhorar a qualidade do atendimento do trabalhador. Como é que funciona hoje a tua rede de parceiros na área de saúde? Para o trabalhador entender isso muito bem. Entendi. Então, nós temos convênios com várias clínicas que lá eles têm a gama de profissionais. Temos convênios com dentistas. Alguns a gente dá uma requisição, onde ele vai lá, vai ser atendido totalmente gratuito. Outros nós temos convênios para desconto, que pagam um valor bem menor que se fosse pagar uma consulta particular. Nós temos convênios com laboratórios também, que os associados já viram na prática que o desconto é um desconto bem substancial. Então, ele realmente pode conseguir quase que todas as especialidades, Carla. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque os sindicatos, estatutariamente, isso não é uma obrigação do sindicato. Não. Perceber que o trabalhador não está conseguindo atendimento pleno por meio do SUS, que é o direito de cada cidadão, os sindicatos de Petrópolis, o movimento sindical, tem essa característica de dar suporte em assistência social. E acho isso muito interessante. Eu estou aqui no programa Trabalhador em Foco, também respondo pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, e quando tenho ou gravação presencial, ou então quando eu tenho reunião lá no Sindicato dos Rodoviários, eu vejo os trabalhadores chegando falando: a minha requisição para isso, a minha requisição para o exame de sangue, a minha requisição para o oftalmologista, para a ginecologista, ou então sindicatos que têm porte maior, porque tem mais quantidade de trabalhadores, como do comerciário, que tem o próprio atendimento dentro do sindicato. Ou seja, isso tudo é muito interessante da gente ressaltar para falar que o sindicato é muito mais do que apenas a renovação salarial no dissídio, né? Isso, exatamente, Carla. É o que nós falamos. Igual eu disse, para ser associado não é obrigatório. O associado tem até a oportunidade de vir aqui e pedir baixa. E eu posso te dizer, sem medo de errar, que 70% a 80%, quando vem aqui na nossa sede, eles recebem esclarecimento de tudo que a gente dá para eles, nessa parte clínica que eu te falei. Mas a gente sempre deixa claro que a obrigação do sindicato é da assistência jurídica, informações trabalhistas, mas ainda a gente faz mais. Por quê? A gente tem condições de fazer mais, e o dinheiro que a gente arrecada é para eles. Então, a gente dá toda essa assistência. E quando eles chegam aqui e são esclarecidos, muitos deles já saem daqui fazendo carteirinha. Vieram para dar baixa e saem daqui com a carteirinha na mão. Acho isso muito legal, porque se for colocar na ponta do lápis de verdade os possíveis benefícios, o desconto no acompanhamento de saúde, a questão da utilização de um espaço para lazer, que é a sede campestre, atrelado ao material escolar, que está na hora do desespero. Aqui a lista escolar ainda não chegou para o ano que vem, mas em janeiro. Exatamente. Então, isso tudo corrobora para a gente começar a entender que o sindicato é muito mais do que as pessoas estão acostumadas a falar. E aí a gente está falando de uma nova geração, porque houve um momento em que as pessoas entendiam melhor o que era o sindicato, né? Quanto tempo, Luciana, que você faz parte do sindicato e qual é a tua avaliação do trabalho sindical assim, ao longo dos últimos anos? Então, a minha trajetória, eu estou no sindicato desde 90. E quando nós chegamos aqui no sindicato, era uma salinha, uma mesinha, vinha 1, 2 trabalhadores por dia, às vezes nem isso. Era bem... Aí eu fui vendo, nós fomos fazer um trabalho, o presidente da época, fomos fazer um trabalho, começamos a ver a categoria crescer, a nossa sede crescer. E a gente cresce junto, né? Tanto os trabalhadores no seu entendimento, como a sede em si. E realmente, com a reforma trabalhista, a gente levou uma cacetada, onde nós deixamos de receber o imposto sindical, que era um dinheiro também que a gente
colocava nessas assistências que a gente já discutiu aqui. Então, começamos a levar cacetada. Quando na reforma também colocou que não era obrigatório as contribuições, nós conseguimos, através da negociação coletiva, amenizar todo esse estrago. Então, foi uma cacetada, tanto que vários sindicatos fecharam as portas, mas aqui a gente está conseguindo sobreviver, por causa do trabalho também, que já vem de longos anos, e eu tenho sentido que as coisas agora estão melhorando, está tendendo a ter uma melhora. Maravilha. A gente está chegando no final do programa, Luciana, e eu queria que você falasse para o trabalhador como é que ele pode obter mais informações, onde é que fica a sede do sindicato, como é que faz se ele ainda não está sindicalizado, se ele não tem a carteirinha, se ele não está usufruindo dos benefícios, o que ele deve fazer? Então, tá bom. Então, agora, para vocês, associados do Sindicato de Turismo e aqueles também que não são, que possam nos procurar para conhecer, nós temos muitos artifícios aqui para vocês, muita ajuda, e o que vocês precisam saber? Vir à nossa sede, que fica na Marechal Deodoro, antes de chegar na Rua Teresa, número 209, salas 219 e 220. Nosso horário é de 8h30, meio-dia, e de 2 às 6, de segunda a sexta. Nós temos aqui funcionários capacitados para poder estar tirando a dúvida de vocês, poderem estar orientando, intermediando e, muitas das vezes, resolvendo o problema que vocês sozinhos não conseguem resolver. E para fazer a carteirinha, vocês precisam trazer, né, a carteira de trabalho, contra-cheque, se tiverem de dependente, certidão de nascimento, casamento. E tanto vocês como seus dependentes também têm todos os direitos que nós estamos aqui oferecendo para vocês. E venham à nossa casa, vocês serão muito bem-vindos e muito bem tratados. Porque o nosso lema é esse, Carla, vir aqui e ser bem atendido, porque a gente vai em muitas repartições e as pessoas não são ouvidas, não são tratadas de forma digna. Aqui eu sei que são. Que maravilha, eu adoro. Uma mulher presidenta falando, eu sei que aqui as pessoas vão ser bem tratadas. Isso tem a ver com esse olhar feminino, que é tão importante de ser respeitado e de ser cuidado, porque no final das contas, às vezes, o problema que para o trabalhador é grande, e é grande de verdade, para o sindicato, que tem expertise, que conhece a legislação, que já faz e já resolve problemas há tanto tempo e tantos outros problemas similares, aquilo é só um problema a ser resolvido. E aí, assim, é só a questão de um bom atendimento, espaço de fala para o trabalhador contar a história, explicar o problema, e aí o sindicato vai conseguir dar conta de resolver. Obrigada, Luciana, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, Carla. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo, nesse papo de mulheres. Mulheres, sim. Uma aqui na bancada desse programa com muito prazer e outra, presidenta do Sindicato do Turismo, fazendo e acontecendo na categoria. Obrigada de verdade, Luciana. Obrigada a você de casa. Um abraço grande e até o próximo programa.